Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrian. Vim aqui rapidamente falar de um tema muito importante. Vamos falar da tese do Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, conhecido como medo líquido. A ideia é o seguinte, gente, a gente vai falar um pouco aqui sobre temores. E falar de sociedade moderna é falar realmente de temores, de todo tipo. Temores trabalhistas, temores sociais, políticos. De uma maneira geral, entender que a sociedade em que a gente vive hoje é uma sociedade que vive num estado de medo constante. E a gente vai avaliar um pouquinho isso. Vai destacar um pouco essa ideia desenvolvida pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman. O que é a ideia do medo líquido, tá bom? Mas, gente, antes de começar, mais uma vez, peço que você possa se inscrever no meu canal. É muito importante a sua participação. Dê seu comentário, participe. O canal também é seu, tá bom? Pessoal, vamos lá. A gente vai falar aqui um pouco sobre Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, em que ele fala sobre o conceito de medo líquido. O Bauman, né, ele criou uma série de teses para poder explicar a sociedade moderna. Alguns chamam até de sociedade pós-moderna. Mas, em geral, ele fala sobre um estado de fluidez, de rapidez, de velocidade, de momentos de inconstantes que existe na sociedade moderna na qual nós vivemos. Tá? Então ele chama essa inconstância, essa fluidez, essa rapidez, essa velocidade que é o nosso mundo de hoje moderno de modernidade líquida, tá? Sociedade líquida. Então ele usa, na verdade, a metáfora da água para falar sobre essa questão da rapidez, da velocidade, tá? Da inconstância do padrão de vida de hoje, dos relacionamentos e também dos medos. Tá? Como a água que escapa pelos nossos dedos, ela não pode ser contida, e ela pode ter a forma que quiser. Então, o mundo moderno é muito isso. O mundo moderno é esse mundo inconstante, fluido demais, rápido demais. E no meio de tudo isso, o Bauman fala de um conceito muito legal que é o medo líquido. Alguns autores falavam muito sobre a questão da angústia, né? Kierkegaard mencionava essa situação. Entretanto, alguns outros autores mencionavam a questão, por exemplo, de um estado de crise. Por exemplo, o Durkheim, o sociólogo polonês, aliás, francês, falava do estado de anomia, a sociedade num estado de desorientação, de desordem, a falta de referenciais. Ele dava o nome de anomia, que significa ausência de regras. Tá? O próprio Durkheim falava do chamado fato social patológico, que é um estado doentio que a sociedade vive, um estado de crise. E a ideia do Bauman, na questão, por exemplo, do medo líquido, é um pouco disso. Né? É uma situação inconstante, é uma ideia, por exemplo, de um ambiente, uma sensação de medo, que é cada vez mais constante na vida da gente. Há uma insegurança. No passado, as pessoas, elas, quando, por exemplo, pegavam assim, elas entravam numa empresa, numa corporação, elas tinham quase certeza de que iam ficar ali pelo resto da vida. Né? Aquela pessoa que, de carteira assinada, ficou 40 anos numa mesma empresa. Isso era uma coisa muito comum no passado. Tá? Então você tinha, na verdade, uma segurança, né? Uma solidez. O que a gente está vendo hoje é justamente a coisa inconstante. As pessoas estão mudando rapidamente de empresas. Aliás, as empresas estão mudando rapidamente de funcionários. Você não tem mais uma segurança do ponto de vista profissional, logo você não tem uma segurança do ponto de vista também financeira e econômica, e isso cria um estado de desorientação, né, que Durkheim daria o nome de anomia. Tá? Mas é um estado de medo. Tá? E esse medo, que é cada vez mais comum, ele se apresenta no que Zygmunt Bauman menciona, destaca a sociedade moderna, que é uma sociedade inconstante, uma sociedade em que os relacionamentos, né, o fato de você, por exemplo, ficar com alguém, casar, né, ficar, por exemplo, o resto da sua vida com alguém, isso já não é mais
tão comum, isso já não acontece tanto. Os relacionamentos estão também muito fluidos, muito rápidos. É uma sociedade fluida, é uma sociedade rápida, né? Dinâmica. Se tu analisar com calma, até as pandemias são assim. A pandemia do coronavírus, ela se caracterizou, por exemplo, no seu início, como algo rápido, em grande escala, que conseguiu contaminar um número muito grande de pessoas, até porque a sociedade estava conectada. Então esse modelo conectado, essa globalização permitiu que uma expansão significativa da pandemia. Tá? Então, quando se fala do medo líquido, é a sensação de medo a todo momento. De quê? De que nós estamos inseguros nos nossos relacionamentos. Isso provoca um medo. O medo, a insegurança, por exemplo, profissional, a gente não tem mais a garantia que vai ficar naquele local, de ter a insegurança econômica, material, tudo é muito inconstante, tudo é muito fluido. Então a ideia do Baum é falar de que essa inconstância, ela se desenvolve, ela se traduz no que ele pode chamar, por exemplo, de um estado de sentimento. Um sentimento de medo a todo momento, a todo instante. Porque assim, vê só, não quer dizer que nas sociedades antigas as pessoas não tinham medo. Claro, as pessoas tinham medo, por exemplo, de passar fome, as pessoas tinham medo de guerras, de pandemias. Isso acontecia no passado. Aí tu pode dizer assim, mas qual é a diferença então de hoje? Talvez a diferença de hoje é que você não tem medos específicos. Você tem medos em grande escala. A grande característica do medo líquido é uma proporção, é uma variedade de medos que se deslocam, que se proliferam. E a gente vê muito isso até na arquitetura das cidades. A gente vive numa sociedade hoje em que os locais fechados, os ambientes fechados, com muros, com grades, com cercas eletrificadas, são mais constantes, são mais presentes. A arquitetura de uma cidade representa muito a sensação de medo dessa cidade. A arquitetura de uma cidade representa muito bem o sentimento, o estado de espírito daquela sociedade. E é o que acontece hoje. A gente vive hoje, por exemplo, em condomínios fechados, né? Com cercas eletrificadas. As pessoas o que vivem hoje presas em suas casas. Porque no passado, e tem gente que até acha que isso é loucura, mas no passado, quando eu era criança, você tinha situações do tipo, por exemplo assim, a gente brincava na rua à noite até as 10 horas da noite. E nós não éramos incomodados, nós não éramos, digamos assim, molestados, nem nada nesse sentido. Hoje, cara, você vive num mundo em que tudo é muito inconstante, onde, na verdade, uma criança não pode ir não pode ir na padaria, né? Que pode não voltar. Então, de ver situações desse tipo, os modelos de medos são constantes, por exemplo, no caso de que, por exemplo, a geração de hoje vive num estado de medo e cresceu nesse estado de medo, por exemplo, na questão até mesmo do lazer. Qual é o lazer hoje dos jovens de hoje? Shopping center, são locais fechados, pode perceber. Aonde em volta desses locais são ruas vazias. E se são vazias, são perigosas. Qual era, por exemplo, o espaço de lazer, por exemplo, nas cidades do passado? Eram as praças, que era um local aberto. Então era um local aberto que te dá a possibilidade de você, por exemplo, sair, entrar, brincar ou não, com muita facilidade. Hoje em dia você não tem mais isso. Hoje em dia, por exemplo, você vai de uma praça, é uma insegurança constante. Né? As pessoas antigamente brincavam na praça, antigamente as pessoas namoravam na praça. Tá difícil. Então os indivíduos estão buscando o quê? Locais de segurança, tanto para morar, né? Tanto é que hoje o critério para poder você morar em um local não é nem tanto mais ao conforto da casa, muito mais sim se é um local seguro, tá? Então, o que você tem que entender é assim, a característica do medo líquido que o Baum fala é de que as pessoas têm medo das coisas. Só que esses medos de hoje, o medo líquido, ele é proliferado, ele é em grande escala, sabe? Ele é superlativo.
Então as pessoas estão sempre num estado de medo, em tudo, dos relacionamentos que podem acabar, da profissão, aliás, do medo da insegurança econômica material, tá? Da questão, por exemplo, de se manter no emprego, a qualquer tipo de situação ligada a uma insegurança mesmo no ambiente urbano, o espaço urbano, os assaltos, os estupros. ah, essa situação ela é maior, ela é em grande escala, ela se prolifera de uma maneira absurda. Então, o medo líquido que o Bauman fala não é a ideia do medo, de um medo normal, digamos assim, específico. São medos em grande escala, são modelos de medos que se proliferam. E é o que acontece hoje. As pessoas estão sobressaltadas, as pessoas estão com mais medo, os assaltos são mais constantes. Né? O estado de insegurança é maior. Hoje você vê até ameaça nas escolas, né? Gente maluca querendo entrar na escola, jovens desequilibrados matando professores e colegas. Então a gente está vendo esse tipo de situação. Isso cria um medo, uma insegurança muito grande. Isso é o medo líquido. Então o medo líquido é um estado de sentimento, de sensação que a cidade te dá, que a sociedade moderna te dá, né? De você perceber que não consegue mais andar sozinho num local, de ir num ambiente público. Tudo agora é um controle, é uma observação, nós somos vigiados por câmeras, nós precisamos disso. Esse é o estado de medo líquido, quer dizer, uma sociedade que ela, por viver num ambiente assim, ela fica paranoica. Tudo está relacionado nessa paranoia ao medo, à violência, né, que todos nós estamos sujeitos. Então é um problema muito sério que a gente vive hoje. E que o Bauman ele conseguiu abordar de uma maneira bem sutil, bem legal, né, a ideia do sentimento que a gente vive hoje. Não é esse medo leva em muitas situações a uma angústia, que o Kierkegaard tanto falava. Mas mais do que isso, a gente vai perceber que esses modelos de medo, eles fazem parte de nossa vida, eles fazem parte do nosso meio e a gente tem que viver, por incrível que pareça, a todo momento com medo, tá? Com medo de ser assaltado, com medo de ser violentado, com medo de tudo, tá? E imagine então aquelas categorias, aqueles grupos que estão mais sujeitos à violência, como as mulheres, por exemplo, como os negros, como os pobres. Então o medo é muito mais constante. É isso que o Balmo fala. Medo líquido é uma sociedade num estado constante, numa proliferação absurda de medos, num estado intenso, né, de sentimentos de insegurança. É isso.